Marítimo na TSF, boa tarde. Hoje é nosso convidado Dr. Carlos Batista, vice-presidente do Clube Sport Marítimo para a área financeira, é administrador da SAD do Marítimo e presidente do Madeira SAD de handball. Já lá vamos a essa entrevista com o Dr. Carlos Batista. O Marítimo joga sábado às 15h30 com o Estoril. O jogo conta para a 21ª jornada do principal escalão. A nossa equipa B recebeu este domingo às 11 da manhã o Maruinense para o Campeonato de Portugal. Vamos à síntese de resultados das nossas equipas principais no fim de semana passado. Liga Bwin, Porto 2, Marítimo 1, Sub-23, Marítimo 1, Académica 0. Liga BPI Futebol Feminino, Benfica 3, Marítimo 0. Liga Sub-19, Futebol Feminino, Braga 3, Marítimo 4. Futsal, face campeão nacional da 2ª Divisão, Marítimo 8, Macedense 3. Handball, Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina, Marítimo 28, Arsenal de Devesa 28. Basquetebol feminino, 1ª Divisão, Boa Viagem 91, Marítimo 30. Voleibol masculino, 2ª Divisão Feminina, Marítimo 3, Carvalheiro 0. Hóquei em patins, Marítimo 2, Infante Sagres B 1. Captação para o futebol feminino, segundas e quartas-feiras às 19 da Escola Francisco Franco. Dr. Carlos Batista é o meu convidado de hoje nesta primeira edição da semana do Marítimo na TSF. Dr. Carlos Batista, quando recebeu o convite do Dr. Rui Fontes para ser vice-presidente da direção, disse logo que sim? Bom dia, em especial a todos os adeptos e sócios do Marítimo. Relativamente a esta questão de ter aceito este desafio, obviamente que não face à minha atividade profissional e à minha maneira de estar neste tipo de projeto, tive de pensar muito e não disse, claramente não disse que sim na primeira vez que fui convidado, mas estivemos a trabalhar obviamente em conjunto, no sentido de criar condições para que acontecesse de facto a minha vinda para a direção do Marítimo. Obviamente era um convite que me orgulhava muito. Eu fui atleta do Marítimo muitos anos, fui o representante do Marítimo no início do projeto do Madeira Handball SAD e era algo que o Marítimo é algo que me toca fortemente e, obviamente, é um orgulho grande fazer parte de um clube com esta dimensão e que, desde miúdo, que sou adepto e de alguma forma, sentia uma grande admiração em, de alguma forma, servir este clube. Sr. Carlos Batista, fui atleta também do clube. Isto é um Marítimo diferente desse tempo que fui atleta? Sim, é um Marítimo muito mais profissional, obviamente. O empenho das pessoas era idêntico, porque de facto na altura eram pessoas também, os grandes maritimistas, pessoas que dedicavam tudo ao clube e hoje essa realidade também, independentemente do profissionalismo de estar já de certa forma implementado no clube, continua-se a sentir que é um profissionalismo de pessoas que se dedicam e que são bastante competentes e que se dedicam muito ao clube, independentemente de serem remunerados ou não. É um clube, de alguma forma, de uma dimensão, como disse, enorme e isso, de alguma forma, na altura, era um clube que vivia um pouco mais do amadorismo dos dirigentes, mas o empenho, a dedicação das pessoas é idêntica e, por isso, funcionava perfeitamente e era com orgulho que, de alguma forma, tive muitos anos como atleta, como disse, e gostava imenso desses momentos que vivi no clube e foi algo que fiquei sempre preso e esta oportunidade de vir representar o Marítimo e dedicar algum tempo a este clube é um orgulho, como disse. Entretanto, digo-lhe que na projeção aos jogos do próximo fim de semana tinha dito no início desta emissão que o jogo com o Maruinense tinha passado. Não, é no próximo domingo, às 11 da manhã, que o Marítimo recebe no Imaculada Conceição a equipa do Maruinense. O Dr. Carlos Batista é de uma área financeira, uma área que se calhar é a mais complicada dentro de uma direção. Sim, o Marítimo tem pessoas, como disse, bastante competentes. Julgo que tenho um desafio que naturalmente tem sido bastante tem tido grande receptividade por parte das pessoas que trabalham comigo no sentido de organizarmos, de criar procedimentos de organização,
É uma prática que não existia no clube, há um universo de empresas, tentarmos autonomizar as empresas do clube, criarmos orçamentos para cada uma dessas empresas do universo, para as diferentes equipas, para as diferentes modalidades, para de alguma forma as pessoas poderem ter muita informação. Portanto, este é o objetivo, dar informação para permitir tomar decisões. É esse o empenho que nós temos tido, criando condições para que cada uma das áreas de negócio e cada uma das áreas do clube consigam, com a informação cada vez mais detalhada e cada vez mais pormenorizada, consigam tomar decisões cada vez mais com maior sensibilidade. Tem sido esse o nosso trabalho, um trabalho bastante profundo, como digo, com a colaboração bastante elevada das pessoas, o que de alguma forma já se começa a rever resultados e só se permite analisar as sensibilidades de cada uma decisão que vamos tomando, principalmente numa área que é bastante sensível, que é o futebol profissional, e esse trabalho tem sido feito em conjunto com a direção do Marítimo e com a administração da SAD, no sentido de sabermos sempre, nos caminhos que estamos a assumir, quais são os efeitos e os impactos que têm no equilíbrio financeiro do universo do Marítimo. Dr. Carlos Batista, desculpe voltar a insistir, mas estavam a lembrar, por exemplo, quando o Honório de Sousa, uma figura do Clube Sport Marítimo, que chegou também ele a ser presidente do Maior das Ilhas, ele teve a missão, antes de ser presidente, ser o tesoureiro do clube, o vice-presidente para a área financeira. E ele dizia mais ou menos isto, que era o patinho feio, entre aspas, da direção, porque ele tinha que aguentar o dinheiro, não deixar o dinheiro sair. Essa é uma missão também do Dr. Carlos Batista. Não, vamos lá ver. Aqui a questão é tentar colaborar com todas as áreas do clube. Obviamente é importante sempre, porque nós sabemos que todas as pessoas que representam o clube e que dirigem as equipas querem cada vez ter equipas mais competitivas e mais ambiciosas. E obviamente é preciso dar informação, partilhar, como disse, no sentido de verificarmos quais são os impactos financeiros que têm essas apostas e esses investimentos. Esse é um trabalho que já está a ser feito e, obviamente, tenho a sorte de ter no clube pessoas que são ambiciosas desportivamente, mas também são equilibradas financeiramente e têm sempre o cuidado de consultar e perceber os impactos que têm esses investimentos que estamos a fazer. Obviamente, estes investimentos têm sido feitos de uma forma equilibrada, mas tivemos aqui uma situação que nós, obviamente, herdamos do passado, da direção anterior, que tem a ver, e isso que também tem sido aqui que nos tem dificultado muito a gestão do clube, que é muitos processos em tribunal que, de certa forma, nós entendemos que, na altura, foram as decisões que foram tomadas, mas que absorve muito o tempo das pessoas a querem tribunais, como testemunha, e é isso que estamos a tentar diminuir drasticamente esses processos, no sentido de criar condições para que as pessoas estejam libertas para desenvolver os trabalhos que nós entendemos que são importantes para, de alguma forma, dar estas informações à área de gestão da empresa. É defensor que o acordo entre as partes barre a ida para o tribunal? Acho que é importante porque as pessoas às vezes ignoram o desgaste, os custos judiciais que têm, os custos com advogados, e isso está-se a passar no Marítimo. Nós, neste momento, eu acho que é importante conseguirmos um bom plano de pagamentos, que é isso que nós não temos, e estamos neste momento a trabalhar em diversos processos, em conseguir bons planos de pagamentos, porque às vezes, como digo, às vezes é melhor um acordo médio do que um não acordo, e provavelmente com o passar do tempo acabamos por ter um acordo muito pior, e isso estamos a tentar. Já conseguimos de alguma forma reduzir fortemente esses processos e obviamente as pessoas, não só o incómodo pessoal das pessoas para ir para tribunais, como também dos nossos colaboradores, como também a situação que lhe gera em termos de disponibilidade de tempo para estar a preparar estes processos, que obviamente não traz valor acrescentado ao projeto marítimo.
Voltando atrás, o Marítimo viveu um ato eleitoral a 22 de outubro passado, em que o Dr. Carlos Batista estava na lista do Dr. Rui Fontes. Há uma expressão do voto popular dos adeptos do Marítimo com 65%. Esperava esta votação tão expressiva dos nossos adeptos na vossa lista? Eu acho que, principalmente, o que nós pretendíamos era apresentar uma alternativa aos sócios. Era esse o projeto, com pessoas novas, pessoas competentes nas diversas áreas de intervenção do Marítimo. Foi esse o principal objetivo desta candidatura. Obviamente que o que nós sentíamos, algum desgaste relativamente à gestão da direção anterior e principalmente um olhar para esta direção como algo de novo, portanto, sentir que nós trazíamos valor acrescentado, trazíamos um projeto bastante sólido para, como disse, nas várias áreas de intervenção que nós tínhamos, trazíamos, de certa forma, ambição e começamos a sentir que os sócios estavam a responder a esses desafios que nós, de alguma forma, estávamos a querer lançar. Foi esse o trabalho que foi feito. Eu, desde a primeira hora, disse ao Dr. Rui Fontes que entendia que devíamos ter pessoas novas, pessoas com novas ideias. Ele, quando aceitei o projeto, foi esse uma das questões que tinha levantado. Ele estava plenamente de acordo e eu acho que, de alguma forma, esse trabalho ainda estamos há pouco tempo, mas temos aqui um desafio bastante grande e que julgamos que vamos conseguir fazer crescer cada vez mais o Marítimo, que era o nosso e único objetivo durante este mandato, que, de alguma forma, os sócios nos desafiaram. Entretanto, digo-lhe que a Joana Silva foi chamada aos trabalhos da Seleção Nacional Sub-19 e que Bernardo Sousa voltou também ele a ser chamado à Seleção Sub-18. Dr. Carlos Batista é administrador da SAD, é vice-presidente do Clube Sport Marítimo. Está articulado estas duas partes? Sim, obviamente são pessoas que eu já conheci há muitos anos, o Dr. Rui Fontes, o João Luís, e obviamente isso é um trabalho, temos vindo a trabalhar em conjunto, encontrando de alguma forma formas de organização, porque de facto é um desafio novo, é uma forma de organização que o Marítimo não estava implementado no Marítimo e foi necessário ainda adequar essa organização à realidade e tem sido alcançada. Obviamente as coisas têm funcionado bem e a questão aqui dos desafios que nós temos, somos poucos cada vez e obviamente é preciso rentabilizar todo o potencial que as pessoas trazem para o projeto. O profissionalismo do futebol acho que também foi um passo importante que nós demos, com a entrada do João Luís e a sua equipa, pessoas com grande competência nessa área, com grandes conhecimentos, o que de certa forma veio contribuir para a aposta que estamos a fazer forte no futebol e principalmente, que acho que isto é importante, na rentabilização dos ativos que o clube tem. Isso, de alguma forma, tem sido, obviamente é mais fácil falar desta forma quando acontecem resultados positivos, mas sente-se trabalho, sente-se que, de facto, estes resultados não têm acontecido por acaso, têm acontecido porque há organização, há planeamento, as coisas estão muito bem concertadas com a equipa técnica, em conjunto com a direção do Marítimo, há um trabalho aqui forte e é importante a direção do Marítimo, neste momento, também sentindo o crescimento do clube, é preciso responder com as infraestruturas e ir crescendo também com as infraestruturas. Esse é um trabalho bastante grande que nós temos de fazer. Obviamente é preciso concluir o estádio, é preciso adequar o Complexo Santo António a estes novos desafios, provavelmente procurar outros espaços para esse crescimento do futebol e das modalidades. E, portanto, há aqui muitos desafios para todos nós e, obviamente, somos poucos e esta organização, acho que, de alguma forma, vai facilitar essa ambição do clube. O Marítimo vive uma boa condição financeira? Sim, vamos lá ver. Nós, durante a nossa campanha, dissemos
que assumimos que íamos fazer uma auditoria ao Marítimo. De alguma forma, o nosso objetivo não é encontrar situações estranhas que se tenham passado no passado. Obviamente podem acontecer, mas o nosso grande objetivo é, de alguma forma, estarmos seguros da situação real do clube. Obviamente, como disse, temos aqui grandes desafios e pensamos nós que a estrutura financeira atual existente consegue, de alguma forma, nos criar condições para nós implementarmos outras estratégias que nós entendemos que devem ser feitas. Em simultâneo, está a ser feito um diagnóstico estratégico, que também foi uma das promessas, que vai resultar numa área nova do clube, que é o fundo de investimento. De alguma forma pode criar condições, quer através de parceiros estratégicos, parceiros em termos de patrocínio, de uma maior dimensão, ou criar condições para que os próprios sócios vejam, principalmente os sócios da diáspora, vejam aqui uma forma de também estar envolvidos no clube de uma forma mais ativa e contribuir, de alguma forma, para o crescimento das diversas áreas que essa análise estratégica vai resultar. Obviamente, nós sabemos que o Universo do Marítimo já temos 8 sociedades. É preciso criar condições para que essas sociedades cresçam, é preciso dinamizar o estádio, é preciso, como disse, crescer as infraestruturas, é preciso criar outras áreas de negócio para o Marítimo, de forma a tornar cada vez mais o Marítimo autónomo no futuro, em termos de desenvolvimento dos investimentos que vão resultar e que vão ser partilhados com os sócios e que vão ser decididos pelos sócios os caminhos que nós devemos assumir no futuro em termos estratégicos. Quando se fala em fundo de investimento, não tem nada a ver com investidores na SAD? Não, contrário, são não, coisas distintas. Completamente distintas. Aqui é criar aqui parceiros estratégicos, mas em termos de parcerias, quer em termos de patrocínios, quer em termos de investimento nas áreas estratégicas do Marítimo, que no fundo no futuro vão criar receitas para, de alguma forma, o Marítimo ser autossustentável, que cada vez mais sabemos que é cada vez mais difícil ir buscar receitas de uma forma tradicional. Aqui é tentar encontrar parceiros para que, de alguma forma, não só a nível de infraestruturas, como em termos do próprio investimento no clube, se possa, de alguma forma, alavancar. Este tipo de projetos estratégicos que nós estamos, de alguma forma, em parceria com esta empresa, é algo que já existe noutros universos e é por isso que aparecem parcerias em termos de patrocínios de grandes empresas em projetos ou grandes clubes nacionais e clubes, de alguma forma, que andam noutras ligas. É esse o papel destes fundos, é criar essas parcerias em termos de publicidade e de patrocínios, o que nos vai gerar aqui, como disse, uma autonomia financeira maior e pode alavancar o clube para outros desafios. Já lá vamos falar na novidade do handball, que vai acontecer. Entretanto, para além de ser administrador da SAD, é vice-presidente do clube e, como tal, terá também de cuidar da saúde financeira daquelas muitas modalidades que o Clube Sport Marítimo tem. É uma dor de cabeça, essas modalidades? Obviamente que é uma dor de cabeça, porque legitimamente todos os nossos dirigentes, felizmente, querem cada vez mais melhor para o clube e para as suas modalidades. Isto é algo que tem acontecido e que tem sido um desafio, e é preciso equilibrar estes desafios e também, de alguma forma, é importante o Marítimo estar no máximo de modalidades possíveis, mas de uma forma equilibrada. Há também o serviço público que é preciso fazer. Exatamente, há esse serviço e que nós estamos perfeitamente cientes que esse serviço tem, que o Marítimo tem um papel preponderante nesse serviço e pelo universo que representa, e é preciso, de alguma forma, definir prioridades em termos de investimento, aquilo que o que é que vai ser o profissionalismo do clube e o que é que vai ser as modalidades que, de alguma forma, vão ser o alicerce para
os nossos sócios verem os seus filhos e os seus familiares aqui connosco, e tem de haver este equilíbrio, e obviamente temos neste momento já definido essas prioridades, mas de alguma forma com a conclusão do estádio do Marítimo, de alguma forma também trazer para esse estádio outras modalidades que não podem não ser profissionais, mas que dão dimensão ao clube. O Dr. Carlos Batista esteve sempre envolvido no processo do handball e da SAD que se foi feita com o Governo Regional e com o Académico do Funchal. Vamos ter agora um modelo novo para o handball da Madeira, em termos de masculinos. Este é um projeto em que vai colocar o Marítimo na primeira divisão, o Académico na segunda divisão nacional masculina. Sim, portanto, a minha vida foi sempre ligada ao handball, e obviamente algo que me toca fortemente, e quando cheguei à direção do Marítimo, quando fui convidado pelo Dr. Rui Fontes, nunca pensei regressar ao handball como dirigente. Mas olhando para a situação que vivia o Madeira Handball, de alguma forma estava-se a degradar, com uma equipa técnica extremamente competente, e que o treinador principal, que faz parte da equipa técnica da Seleção Nacional, estava de baixa, desmotivado, sentia o Marítimo de uma forma estranha, a se envolver financeiramente num projeto que não era só seu, que apenas tinha 50%, os atletas desmotivados, uma equipa nos últimos lugares, sentindo que a direção estava fortemente preocupada, e os nossos adeptos, senti que era um momento de novamente abraçar este projeto e tentar, de alguma forma, valorizá-lo. Foi isso que foi feito, portanto, fiz uma proposta à direção e ao académico, que era o nosso sócio do Madeira, que é o sócio atual do Madeira Handball, no sentido de reorganizar todo o projeto e criar condições para que o Marítimo, obviamente, como um clube, e face aos investimentos que se estão a fazer no handball a nível nacional, principalmente para os 3 grandes clubes que este ano já estão a fazer uma boa representação na Liga dos Campeões a nível de handball, obviamente só o Marítimo é que conseguia trazer o handball para uns patamares mais elevados. E, na sequência, apresentei este projeto, foi um projeto foi aceito de imediato pela direção, e apresentámos também ao académico. O académico percebeu, senti que também, de alguma forma, a sua representação a nível nacional vinha, que era uma tradição, era um clube com tradição. Também não posso esquecer que era um clube que nasceu na Igreja de Fátima, portanto, pelo Padre Marques. Eu tive uma grande proximidade, inclusive cheguei também a participar, a jogar nesse clube, e uma grande proximidade, porque era um clube próximo da minha casa, e obviamente senti que estava na altura de nós trazermos este projeto, dar maior ambição, maior competitividade, e tentar trazer novamente no Marítimo o handball para os patamares que já estávamos habituados, que é os primeiros lugares do Campeonato Nacional. Isso já vai acontecer. Portanto, vamos reorganizar todo este projeto no final desta época. Apesar deste momento, já estamos a trabalhar nesse sentido, já preparando a próxima época, para que os adeptos do Marítimo, que sei que é uma modalidade de grande carinho e de grande apreço também no clube, voltem a ver o Marítimo com uma equipa ambiciosa e competitiva e com forte desempenho, para que seja mais uma modalidade prioritária no Marítimo. Por acaso estava-me agora a lembrar de grandes tardes no pavilhão do Funchal, quando, no intervalo dos jogos do Liceu, em que muita gente ia ao pavilhão do Funchal e enchia o pavilhão do Funchal para ver os jogos do Marítimo e do próprio académico, grandes tardes do handball. Essa negociação foi pacífica? Foi extremamente pacífica, o académico estava sensível, e o próprio governo. Temos o cuidado de ir também partilhar com o governo, embora o governo neste momento já não faça parte do projeto, mas obviamente é o grande patrocinador em termos financeiros, e partilhamos, ficaram extremamente satisfeitos, sentiam que de facto este era o caminho que devia de ser assumido. O académico também sentiu, e de facto toda a gente abraçou este projeto de uma forma bastante positiva,
e sentimos que, de facto, este era o caminho. As pessoas congratularam-nos, de facto, do trajeto que o handball vai assumir, porque sentiam que, obviamente, se esta equipa vinha a cair em divisões inferiores, tudo isto ia ser muito difícil trazer este projeto para os patamares que já esteve no passado. E, obviamente, isso facilitou, foi entendido a nossa mensagem, o trabalho que nós desenvolvemos logo de imediato e, de alguma forma, está adequado àquilo que nós pensamos que é, repito, sermos um projeto, de alguma forma, que vem de encontro àquilo que os adeptos do Marítimo sempre gostaram, como uma modalidade extremamente forte na região e praticado por muitos miúdos e de alguma forma, este projeto não vai ser só do Marítimo, vai ser também de todas as equipas e todos os clubes que, de alguma forma, estão envolvidas no handball da região. Dr. Carlos Batista, é notório a sua paixão pelo handball. Diga-me uma coisa, apesar do Marítimo ter um excelente pavilhão, vamos jogar no pavilhão do Funchal porque vai à catedral do handball madeirense? Sim, obviamente que sim. Nós, aqui o pavilhão do Marítimo é uma excelente infraestrutura, não há dúvida, mas nós queremos exatamente que o pavilhão do Funchal seja uma catedral, continue a ser a catedral do handball. É um pavilhão com grande tradição e, como disse, nós queremos vamos tentar trazer e aproximar também do handball novamente os sócios do Marítimo, mas também ter a comunidade do handball toda a se rever neste projeto do Marítimo e do Académico. E, obviamente, os equipamentos e todo o trabalho vai ser desenvolvido também aqui em Santo António, mas todos os jogos, por enquanto, vão decorrer no pavilhão do Funchal. Mas, obviamente, estamos a pensar que no futuro as infraestruturas do Marítimo vão crescer e, obviamente, se também o handball corresponder àquilo que nós entendemos que deve ser o handball do Marítimo, podemos, de alguma forma, fazer crescer também para que se justifique termos um pavilhão para dar resposta aos desafios que os atletas e a organização do handball do Marítimo pretendem implementar. Obrigado, Dr. Carlos Batista, vice-presidente do Clube Sport Marítimo, Porto e Marítimo, e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.